Boa noite, senhor telespectador. Seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo. Hoje é terça-feira e a terça-feira há debate na Zimbo. Esta noite vamos falar sobre o desvio e contrabando de manuais escolares, uma preocupação que, de certa forma, atinge a todos. É transversal. Ou porque temos parentes, ou porque temos filhos que sofrem com isso, ou porque conhecemos pessoas que se beneficiam, ou até porque fazemos parte daquele grupo de cidadãos que acaba por ver-se, entre aspas, obrigado a adquirir os manuais para os seus filhos, para os seus educandos, no mercado informal. Manuais estes que, de acordo com aquilo que é a nossa legislação, não podem ser vendidos, não deveriam ser vendidos, mas infelizmente eles são encontrados também à venda no mercado, nos vários mercados informais que nós temos no país. Esta noite vamos tentar perceber o que é que se está a passar, por que é que isto acontece, o que é que está a ser feito para sanar-se esta situação, para evitar-se que isto continue a ser uma constante entre nós e vamos ver de que forma é que se pode ou não atingir a qualidade tão ansiada ou a tão desejada qualidade no ensino com fatores como estes que com certeza condicionam. Vão dizer-nos os nossos convidados se condicionam ou não no nível de qualidade que tem o nosso ensino. Desvio e contrabando de manuais escolares. Convidamos para o debate um representante do Ministério da Educação. Está aqui pelo Ministério da Educação o Dr. Gabriel Boaventura. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós esta noite. Boa noite, Leda. Muito obrigado pelo convite. Boa noite extensiva aos telespectadores lá em casa. Agradecemos igualmente a presença do Dr. Adérito Mendes, é chefe do Departamento de Inspeção e Fiscalização de Atividades Económicas, representa a ANIESA. Boa noite, seja bem-vindo ao Debate Livre. Boa noite também aos nossos telespectadores lá em casa. Ainda conosco o professor Hamilton Sulo, é secretário para Informação e Formação do Simprof. Boa noite, professor, seja bem-vindo ao Debate Livre. Muito boa noite, secretário para Educação e Formação. Secretário para Educação, ok. Educação e... Formação. Educação e Formação. Obrigada, professor Hamilton Sulo. E o doutor Sebastião 25, é jurista. Obrigada, doutor, por estar connosco mais uma vez no Debate Livre da TV Zimbo. Bem, apresentados estão os nossos convidados, vamos perceber pelo representante do Ministério da Educação, o Dr. Gabriel Boaventura, qual é a realidade atual da distribuição de manuais escolares no país. Muito obrigado uma vez mais, Leda. Permita-me dizer, em primeira instância, que os materiais curriculares distribuídos pelo Ministério da Educação são produzidos no país, quer as gráficas, quer as editoras envolvidas no processo, são empresas de direito angolano. Uma vez produzidos os livros, eles são entregues ao Ministério da Educação e aí começa o processo de distribuição. Existe uma comissão que é chefiada pelo excelentíssimo secretário de Estado para a Educação Pré-Escolar e o Ensino Primário. Esta comissão é integrada pelos órgãos de defesa e segurança. Normalmente o processo de transportação dos livros é seguido milimetricamente por esta comissão. Devo dizer que nestes últimos anos o Ministério da Educação não recebeu nenhuma notificação de algum incidente que tenha envolvido as viaturas que levam o transporte, que fazem o transporte dos livros às províncias. Uma vez os livros chegados aos armazéns dos gabinetes provinciais da educação, termina em parte a missão do Ministério da Educação e começa a missão dos governos provinciais e das administrações municipais. O Ministério da Educação não vê nenhum problema a nível desta cadeia, não é? Do poder do Estado. Okay. Nós sentimos que o problema está a nível do poder local e mais concretamente nas escolas, que por não terem segurança, muitas delas têm sido alvos de furtos, roubos por parte de maleantes
e alguns dos livros vão parar no mercado. Digo alguns dos livros porque as nossas suspeitas vão mais para o contrabando. Eu trago aqui algumas amostras de materiais curriculares. Poderá notar a diferença que existe, quer na textura, na capa e nas cores. Mas diferença em que sentido? Em relação ao material que está na rua a ser vendido nos mercados? Bem, estes dois Ou é a livros diferença entre eles são mesmo? produzidos pelo Ministério da Educação. E este não? Este livro entra no mercado pela via do contrabando. Da contrafação. Sim, sim. Nós suspeitamos que grande parte dos livros que são vendidos entram pela via de gráficas paralelas que não pagam a tributação, prejudicam o país. Esta é a conclusão a que nós chegamos. Bem, pelos os manuais que me entregue, eu tenho a possibilidade Sim. de tocá-los, dá para perceber que o material em si, pelo menos a textura do papel utilizado na capa é diferente. Sim, e sim. acho que é esta Esta é a diferença, a percepção que o doutor queria que eu sim, tivesse. entre o material produzido pelo Ministério da Educação e o material que alguém produz paralelamente. Mas sem isso não pagar. significa, Sim. doutor, que só estejam no mercado informal materiais contrabandeados, por assim Não, dizer, é ou o que eu já falsificados. disse. Nós admitimos Sim. a possibilidade de parte do material que aparece nos mercados vir das escolas. Porque da mesma maneira que existem mecanismos de segurança para o controle dos livros a nível do poder do Estado, Sim. existem também mecanismos a nível do poder local. Ou seja, a mesma comissão que funciona a nível do governo central funciona também a nível dos governos provinciais. Eu devo dizer que fui diretor do Gabinete Provincial de Educação de Malange durante 8 anos. E não é fácil alguém retirar um livro dos armazéns do Gabinete Provincial da Educação sem que os órgãos de segurança se apercebam. Portanto, o mais provável é que os livros saiam do circuito através das escolas. E eu não quero aqui, de uma maneira, dizer que há envolvimento de funcionários do Ministério da Educação, porque não tenho como confirmar isso. Mas devo dizer que nós temos estado a receber informações de furtos a determinadas escolas. Por essa razão é que a distribuição dos materiais às vezes atrasa-se um pouco, porque a orientação que o Ministério da Educação passa para os gabinetes provinciais da educação é que os materiais devem ir parar nas escolas e logo a seguir serem Feita a distribuição. ser feita a distribuição. Durante algum tempo era feita a distribuição no momento ou no ato em que os pais iam fazer a matrícula, a confirmação da matrícula dos filhos. Sim. Uma vez feita a confirmação, eles recebiam os manuais. Esta prática, que é diferente acredito agora? que ainda continue. Cada província tem a sua realidade e nós deixamos que, em função da realidade concreta, cada diretor provincial toma as medidas que se figurarem mais seguras para o trabalho que eles fazem. Sim, o doutor fala que... Vamos ouvir os outros convidados também, mas só para sublinhar, porque depois vamos voltar a este assunto. O doutor fala que não existe a possibilidade dos livros serem desviados neste corredor que é forte, porque existem vários entes neste processo, desde a gráfica até a distribuição a nível dos governos provinciais e depois às escolas. Mas o certo é que temos manuais na rua e já em fevereiro de 2020 foi divulgada uma informação segundo a qual o SIC estava a investigar altos funcionários do Ministério da Educação por envolvimento no esquema de desvio de manuais escolares. Ministério da Educação. Sim, o SIC estava a investigar altos funcionários do Ministério da Educação. É uma notícia de 2020 do Novo Jornal. Nós vamos falar sobre essa questão daqui a pouco, porque eu quero ouvir o Dr. Adérito Mendes, que representa a ANIESA. Qual é o papel da ANIESA neste processo? Qual tem sido a vossa constatação, doutor? Bem, muito obrigado. Mais uma vez, boa noite. A ANIESA é a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar. Ela vela pela inspeção e fiscalização das empresas, das grandes empresas, não é? E ela subdelega as suas competências, não é, às direções municipais, Direção Municipal de Inspeção e Fiscalização
das atividades econômicas de segurança alimentar, não é, nos municípios do tipo A e B e dos municípios do tipo C e D. A maior parte desta venda que se diz clandestina, não é? Ela opera num circuito que não é a ANIESA Central que controla, não é? Aí seria então a Direção Municipal de Inspeção e Fiscalização, por via da área de fiscalização do governo municipal, que tem por missão de fiscalizar a atividade dentro dos mercados. E também, nesse caso dos livros proibidos, no caso desses livros do primeiro ciclo que se tem até a estampa de proibição, como é proibido, né, quer dizer que a sua venda passa a ser um crime. Não é? E como não sei se sabe, a ANIESA não vela por crimes, mas sim vela por infrações contra a ordenação. E nesse caso específico, seria então o SIC, o DIP, não é, que são as instâncias do governo, dos órgãos de defesa e segurança que velam, não é, pela manutenção dos casos que têm a ver com crimes. Em relação a esta realidade que estamos a viver com os manuais escolares, não há nada que a ANIESA possa fazer? Por via das direções municipais tem-se feito algum paliativo, não é? Que é a proibição da comercialização destes manuais nos mercados, não é? É só para dizer que ainda dias atrás apercebi-me que a Direção Municipal de Fiscalização do Kazenga esteve na Asa Branca e creio que fez alguma recolha de alguns manuais, mas como eu disse... Nós também passamos há uma semana reportagens em vários mercados. Sim, como disse, são alguns paliativos, né? Naturalmente, o que se quer aqui talvez não sejam as vendedoras de mercado, talvez quer-se saber a verdadeira fonte, mas quem deve fazer essa investigação são essas entidades que aqui há pouco tempo citei, né? Que é o SIC e o DIP, que têm a vocação específica para então prevenir o crime e no caso, reprimir esses indivíduos que têm estado então a colocar estes manuais no circuito paralelo. Dr. Sebastião 25, é jurista, o que diz a nossa legislação sobre esta prática, sobre a venda de um produto que até vem o selo estampado na capa, venda proibida, distribuição gratuita, mas o certo é que muitos pais e encarregados de educação precisam pagar para ter acesso a estes manuais? Bem, deixe-me fazer um enquadramento. Esta questão vem à tona, portanto está em voga por causa de uma referência feita pelo titular do Poder Executivo e Presidente da República no discurso sobre o Estado da Nação, proferido recentemente. Sim, sim. Portanto, e neste discurso surgiu esta denúncia, até uma denúncia de que há material que não deveria estar à venda e está à venda. Mas não é uma questão nova, doutor? Não, porque eu estudei toda a vida nós aqui. Nós crescemos exatamente. Eu estudei toda a vida aqui e sei que esse é um problema antigo. Eu estou à espera até hoje de receber os meus livros da sétima classe, ainda não recebi. Portanto, isso foi nos anos 90, né? Portanto, e sei que não vou receber. Mas é um problema, é para dizer que é um problema antigo. Né? Sempre houve aproveitamento, não sabemos de quem. Agora ouvimos aqui o representante do Ministério a tranquilizar-nos, dizer que não há, em princípio, indicações que tenha havido roubos ou furto. Portanto, parece muito estranho que, entretanto, o chefe de Estado tenha recebido informação e tenha feito essa denúncia. Ficamos sem perceber quem é que partilhou esta informação com o Presidente, se o Ministério parece não dominar a questão. Mas a verdade é que estamos perante infrações de natureza penal, claro, porque se estes livros chegam ao mercado, pode ter sido por via de crimes. Portanto, a obtenção destes materiais poderão ter sido por via criminosa, não é? E há vários crimes que se podem apresentar e em função da qualidade das pessoas envolvidas, a tipicidade é diferente, a penalidade é diferente. Se forem funcionários do Ministério da Educação envolvidos ou funcionários públicos envolvidos neste processo, poderemos estar a falar em crime de abuso de confiança, não é? Têm a obrigação de segurar nisso e distribuir e acabam ficando com eles dar outro destino. Se for
por assalto ou por furto, pode ser roubo ou furto, vai depender depois se há violência ou não. Pode ser por via de mecanismos de corrupção, funcionários do Estado que facilitam o extravio destes materiais. Há uma data de crime, todos eles são puníveis, claro, mas há também a dimensão disciplinar. Havendo funcionários públicos envolvidos nisso, o poder da autoridade do Estado enquanto entidade patronal pode consubstanciar-se num processo disciplinar para a ulterior aplicação da medida, que em última instância pode ser a demissão do funcionário público. Portanto, estamos perante factos que encerram infrações de natureza penal, de natureza civil e de natureza disciplinar. Portanto, e o desafio é responsabilizarem-se pessoas, encontrarem-se as pessoas que praticam estes crimes e não só a ponta do iceberg, que são as vendedoras ambulantes. Certamente elas saberão de onde recebem, não é? E a partir daí iniciar-se uma investigação. Ora, se estivermos em presença do crime de abuso de confiança ou de furto, não basta a denúncia do Presidente para se iniciar um processo de instrução preparatória. Portanto, tem de haver uma queixa. E aí seria o lesado, que pode ser o Presidente da República, a fazer a queixa, enquanto titular do Poder Executivo, porque o Ministro ou a Ministra da Educação é só auxiliar. Pode ser a Ministra a fazer a queixa, pode ser um diretor provincial, se sentir lesado, enquanto instituição, pode ser um diretor municipal a apresentar queixa, mas a verdade é que são processos que, se não houver uma queixa, não há início, portanto, não se pode abrir um processo de investigação criminal sem que haja uma queixa. Estamos diante de uma denúncia pública. Sim, mas a denúncia tem de ser depois concretizada com uma queixa, não é? Portanto, a denúncia, sabemos, já ouvimos todos, e é por isso que estamos aqui a falar sobre esse tema, mas a seguir a isso é necessário. O SIC não vai abrir o processo com base na denúncia só. Tem de haver mas enquanto uma queixa. Cidadão, se vir um livro escolar, um material escolar à venda, eu posso ligar para a polícia e fazer a denúncia? Pode fazer a denúncia, sim. Portanto, a questão depois é, tratando de um crime semipúblico, em sede de abuso de confiança, por exemplo, ou de furto, o SIC vai sempre convidar, eventualmente, as entidades que julga serem lesadas com estas infrações para saber se querem apresentar queixa ou não. Isso é como nos casos de ofensas corporais, não é? Portanto, se eu, que sou a vítima da pancada, não apresento queixa, infelizmente o processo não pode iniciar. E aqui a grande resistência que percebemos agora é uma espécie de negação. Portanto, o discurso do Dr. Gabriel pode também ser interpretado como uma negação, que não estão a ocorrer estes crimes. Portanto, se não há esta assunção de que os crimes estão a ocorrer, apesar do Presidente ter recebido informações de que estão a ocorrer, então não há espaço para a responsabilização criminal, porque nem se admite sequer que estejam a ser cometidos. Professor Hamilton de Sulo, quero ouvi-lo também para perceber como é lecionar para alunos sem manuais escolares. É complicado. Boa noite. Boa noite. Muito complicado lecionar sem os manuais escolares. Infelizmente, o país vai, daqui mais um ano, completar 50 anos de independência e todos os anos temos experimentado as mesmas dificuldades. Envolvidos já 2 meses desde o arranque do ano letivo, informações que temos, até cá apenas 4 províncias confirmaram já terem distribuído parte dos manuais que receberam, que também não serviram para todos. Das 18 províncias, 16 ou 14 ainda não confirmaram a distribuição. Ou seja, independentemente do Ministério da Educação, da voz do Dr. Gabriel Boaventura, afirmar que há essa cadeia de distribuição de manuais escolares, mas a realidade no terreno, até porque os professores estão lá todos os dias, é diferente. Posso aqui levantar um exemplo da província do Mochico. Quando a diretora provincial, creio que é uma senhora, assumiu que já tinham sido distribuídos manuais para todos os municípios, os diretores municipais
afirmaram que tinham recebido, mas os diretores de escola disseram que os manuais não estavam ainda na escola. Ou seja, uma escola que, por exemplo, tivesse necessidade de 3.000 manuais, recebeu 30, dentre estes, 8 de língua portuguesa. Então, há aqui uma defasagem muito grande entre aquilo que se assume ter existido como produção de manuais, porque no discurso do Sr. Presidente ouvimos Sim. que foram produzidos Perto de 42 milhões de manuais escolares. Certo. Para um universo de 5 milhões e 900 a 1.000 alunos do ensino primário, nós teríamos manuais para todos. Teríamos manuais para todos. E não se pode compreender como é que todos os anos há produção de manuais na ordem dos 40 milhões e nunca temos manuais. Esta é a questão que se deveria colocar ao Ministério da Educação, que tem vamos a fazer o seguinte, responsabilidade... professor Hamilton, peço desculpas. Vai fazer uma pausa agora e o Dr. Gabriel Boaventura vai responder-nos. O que é que se passa, professor, doutor Gabriel Boaventura? Vai responder, obviamente, em nome do Ministério da Educação. São produzidos perto de 42 mil manuais, desculpe. Temos aqui o representante do Simprof dizer que apenas 4 províncias terão recebido estes manuais. O Ministério da Educação também já assumiu que até o segundo semestre fará a distribuição, mas se nós temos um calendário escolar programado, é tudo programado, se existem verbas, se existem as gráficas para imprimirem os manuais, por que é que se verificam estes atrasos? Bem, permitam-me primeiro clarificar. Sim. Os materiais escolares são produzidos de 2 em 2 anos e não todos os anos, como disse o professor Sulo. Sim. Nós distribuímos material o ano passado e deste material que foi distribuído passamos orientações para que se mantivesse algum estoque para reforçar o material que devia ser distribuído no presente ano. Mas é justo manter-se em estoque material quando nem todos os estudantes receberam o mesmo? Bem, isto faz parte da estratégia interna, porque nós contamos, para além do material que distribuímos, o material que é recolhido dos alunos. Porque o material é de distribuição gratuita e logo no fim de cada ano letivo, este material deve ser devolvido às escolas. Infelizmente, esta devolução nem sempre acontece e há casos em que os materiais se destroem pouco depois do primeiro trimestre, um pouco depois do primeiro trimestre, o que é bastante triste, porque são as mesmas pessoas que reclamam que não recebem material, que ao recebê-lo 3 meses depois já têm destruído. Seria bom que nós, a sociedade civil, os professores, os sindicatos, na hora de fazermos abordagens sobre o material escolar, focássemos também essa posição. Particularmente a comunicação social pode ajudar-nos muito neste sentido e eu aproveito para fazer este apelo. Doutor Boaventura, Dizia... não sei se podemos participar com o debate. Sim, sim. Neste particular, é importante nós termos em atenção o seguinte: a política da distribuição manual escolar, enquanto política pública, ela deve ser desenhada da base para o topo. Nós temos que ir até as escolas, conversar com os pais encarregados de educação para perceber qual é a melhor metodologia de distribuição e recolha desses manuais. Porque se nós pensarmos políticas públicas do topo, entendermos a partir dos gabinetes que vamos distribuir para depois recolhermos, por vezes não funciona assim. Porque já disse bem, material escolar, que sabemos que depois de 3 meses, por vezes é destruído. Sim. Porque o menino que vai à escola, que por direito deveria estar assegurado, todo o material, não só o livro, o caderno, a mochila, a bata, todo o kit para proteger o material escolar, não tem esse kit, está na lei. Se vermos a lei 17/16, no artigo 11, sobre a gratuidade do ensino, está lá. Deve ser assegurado assistência às aulas de forma gratuita e todo o material, desde o manual escolar, a bata, todo esse aparato devia estar assegurado. E a criança leva o manual escolar nas mãos, porque às vezes o pai nem dinheiro tem para comprar a mochila. O calor
da mão todos os dias, pegar a mochila, o livro, voltar para casa, às vezes pega a chuva, enfim. Como é que vamos querer que este manual, envolvido 9 meses de aula, de vai e vem, ele esteja em condições? Então temos que ver como é que nós usamos a política pública do material escolar, do manual escolar, para que ele, terminado o ano letivo, esteja em condições de ser recolhido e usado pelos meninos. Depois, quando nós falamos que todos os anos são anunciados números de produção de materiais, nós não inventamos, porque todos os anos, à abertura do ano letivo, há sempre relatórios em relação ao número de manuais escolares que vão ser distribuídos. E se vão ser distribuídos 40 milhões, 30 milhões, 50 milhões, deve haver manuais para todos. Na abordagem, o doutor Boaventura também dizia que não há informações de extravio de materiais ou de manual escolar na sua cadeia logística, desde a recepção até chegar às províncias. Tudo bem. Se eles chegam à província, não chegam ao destinatário final, por quê? Por que não se distribuem manuais completos para cada criança em função do currículo escolar? Temos 7 a 9 disciplinas no ensino primário. Por que se vai dar, por exemplo, no AMBO, há municípios que receberam apenas manuais de 2 disciplinas? 2 disciplinas que não envolvem língua portuguesa e matemática. Como é que vamos explicar? Depois nós falamos com uma vontade, não, os manuais estão nas escolas, não sei quantos mais, mas as crianças não têm manuais. Os que têm, não têm os principais, que é o da língua portuguesa, que ele precisa ter todos os dias, porque até na sua grelha curricular, a língua portuguesa é de todos os dias, segunda a sexta-feira. E depois teremos a criança finalizando a 6ª classe com dificuldades de leitura, porque não teve esse manual durante as classes que foi passando. É preciso aqui nós olharmos onde é que temos falhado enquanto Ministério da Educação, onde é que temos falhado enquanto parceiros, enquanto sociedade civil, para melhorarmos a política de distribuição do manual escolar. Porque dizer só que eles existem, distribuímos, mas todos os anos as reclamações apareçam, não estamos a ajudar quem toma decisão. Sim, quer responder, doutora Gabriel, faz favor. O Ministério da Educação não tem qualquer problema de reconhecer o que está mal. Aliás, nós sempre dissemos que as necessidades suplantam os recursos disponibilizados para garantir os materiais curriculares. Mas onde é que está a dificuldade, por isso é que eles são distribuídos. Para ajudar as pessoas que nos estão a acompanhar a perceberem também. Sim. Qual é a dificuldade neste momento? O Presidente da República fala em cerca de 42 milhões de manuais disponibilizados para os estudantes. Quanto, na realidade, é que existe? Quanto é que está entregue às várias instituições de ensino? Ou, se quisermos, às províncias? O professor diz que apenas 4 províncias fizeram esta distribuição. Temos em torno de 14 que não têm. O ano letivo já começou há alguns meses. Como é que podemos, com estas debilidades, garantir melhorias no nosso sistema de educação? Falamos muito sobre as debilidades que temos, sobre as fragilidades que apresentamos. Como é que vamos corrigir, melhorar e ultrapassar estas lacunas? Bem, as debilidades existem, nós reconhecemos. A educação é uma questão transversal, é uma responsabilidade de todos, por isso é que estamos aqui para encontrar solução para os problemas. Quando o Ministério da Educação diz que os materiais têm sido distribuídos, eles têm sido distribuídos. Reconhecemos que não em número para satisfazer a demanda. Às vezes, nós recebemos livros de língua portuguesa, não recebemos de matemática. Isto é um assunto que não tem a depender apenas do Ministério da Educação. Primeiro, nem sempre as verbas são disponibilizadas em tempo útil. Só para lhe dizer que os materiais curriculares para o presente ano letivo ainda estão em produção. Mas porquê? Porque justamente por causa disso, o porque pagamento foi feito as de forma verbas tardia. São disponibilizadas de forma tardia e isto provoca a derrapagem de todo o processo. Mas as gráficas que esta é uma dificuldade têm sido capazes de dar resposta
às necessidades apresentadas pelo Ministério da Educação, as gráficas com as quais trabalha o Ministério? As gráficas com as quais trabalhamos têm estado a dar resposta em função aos termos de referência dos contratos que são assinados. Por exemplo, foi dito aqui que no ano passado foram produzidos cerca de 42 milhões de livros. Isto responde àquilo que o Ministério da Educação transferiu no âmbito dos contratos que foram firmados. Portanto, não há problema das gráficas. O problema tem sido exiguidade de fundos para responder à necessidade. Normalmente a necessidade suplanta aquilo que nós recebemos para a compra dos materiais. Mas isso por si só não constitui um problema, porque o processo é concebido para ir sendo complementado. Por isso é que em cada ciclo de 5 anos, que é o período em que deve durar a utilização dos materiais curriculares, fazem-se 2 produções. Porque, envolvidos 5 anos, estes materiais já não servem, devem ser substituídos por outros. Muitas vezes o processo atrasa-se um pouco pela mesma razão que é o epicentro, né? Finanças. Todo mundo sabe há quanto tempo o governo vem enfrentando este problema da crise econômica, mas ainda assim esforços têm sido feitos no sentido de suprir, na medida do possível, do aceitável, aquilo que são as necessidades das nossas crianças. Doutor Sebastião 25, estamos com informações, com depoimento sincero, verdadeiro, que provavelmente nós não estamos habituados a ter esta frontalidade, mas é importante até para conseguirmos, se não compreender, pelo menos tentar compreender alguns dos fenómenos que estão a acontecer a nível do nosso sistema de ensino. E quando falamos do desvio e contrabando de manuais escolares, falamos de uma série de outras questões que infelizmente não ajudam para o desenvolvimento que se pretende para o nosso ensino. Como alguém, de certa forma, ligada à educação, ou porque é pai, ou porque é encarregado de educação, ou porque é alguém que é parte do sistema por uma ou por outra razão, que olhar é que tem para aquilo que é a nossa realidade, para os constrangimentos que enfrentamos e para os caminhos que precisamos ainda percorrer para atingir o nível desejado? O Dr. Gabriel trouxe um dado importante que contrasta com a informação a que temos acesso, pública, quando traz à tona essas questões todas que inviabilizam a implementação da lei. Portanto, o dever do Estado de providenciar material de estudo, material escolar aos alunos que frequentam o sistema de ensino geral, o subsistema de ensino geral, decorre da Constituição e da lei. Temos o decreto presidencial do ano passado, 162/23, havia outros, claro, em vigor antes, que previam estes direitos às crianças e adolescentes no sistema de ensino. Desculpa? A própria lei de base 17/16. Exatamente. Portanto, há um quadro legal ao abrigo da Constituição, base 32/20, que confere esses direitos aos cidadãos, às crianças e aos adolescentes. Portanto, e o que está a dizer a nós é que o Estado não tem capacidade para cumprir esta tarefa, este dever constitucional, esta obrigação constitucional, né? E justifica com a falta de dinheiro. Não sei se é sustentável esta sua justificação, claro. Nós temos noção de que o Estado passou a arrecadar muito mais dinheiro nos últimos anos. Não se deve esquecer que em 2022, no ano das eleições, pela primeira vez o Estado angolano assumiu que arrecadou tanto dinheiro com impostos que pagou salários sem recorrer aos fundos Porto Livre, sem as receitas Porto Livre. Portanto, o Estado angolano em si é uma instituição rica. Portanto, os angolanos, enquanto cidadãos, podem não ser ricos, mas o Estado angolano é uma instituição rica. E vemos que tem capacidade de financiamento. Portanto, não é por acaso que muitos países continuam a emprestar dinheiro à Angola, é porque sabem que a Angola tem capacidade para pagar enquanto Estado. Portanto, e fico completamente perplexo quando ouço que, afinal, para imprimir materiais de estudo, que é um dever legal e constitucional, o Estado não tem, e somos surpreendidos com uma denúncia de que há material escolar a ser
portanto, a ser vendido ilegalmente, não é? E ficamos sem perceber. Portanto, aqui o Ministério há a saber muito mais, afinal, do que todos nós juntos e fazemos questão de ouvir. Portanto, estamos a lavrar em terreno alheio, afinal, não sabemos o que estamos a dizer e o Ministério tem informações que tem que surpreender o país todo, não é? Com dados que nem o Presidente provavelmente sabe afinal, não é? Porque senão não teria feito aquela denúncia. Doutor Sebastião, Sim, doutor. tem Gabriel estado a acompanhar a fatia do Orçamento Geral do Estado atribuída ao Ministério da Educação? Eu sei que a fatia do orçamento não cumpre aquela faixa, aquele bolo, aquele quantum que os países da SADC combinaram em sede de convenção. Da Agenda 2063. Quer para a saúde, quer para a educação. Seria 20%. Isso é público. E para além disso, a própria execução da pouca fatia que é atribuída à educação nem sequer chega a 100%. Se nós acompanhamos os relatórios aprovados pela Assembleia Nacional em cada trimestre, vemos que a execução orçamentária da educação até fica, em alguns trimestres, abaixo dos 50%. Mas sabe, isso é um primeiro, desvio interessante. é que o orçamento professor, é só pouco uma questão. e Isso é um desvio interessante ao nosso tema. Portanto, afinal, não há venda ilegal de livros em Angola. Portanto, há pouco dinheiro postado em imprimir material. É isso que está... Não, mas há venda ilegal também. Há venda ilegal. Mas Não podemos- Em economia, não podemos fugir aquela disso. lei da Há procura venda- e oferta. Né? Naturalmente, quando há escassez, Há aproveitamento. quando há escassez, Exatamente. há maior procura e em muitos casos pode haver assambarcamentos, não é? E são fenômenos que se vivem, que se dão nas economias, que quando há escassez, naturalmente vai haver maior procura. E quando essa maior procura pode originar os desvios, né? Pode originar, provavelmente, que está-se a dizer aqui, as chamadas gráficas clandestinas, né? E só mesmo com um trabalho de investigação apurado, não é? Os órgãos afins ligados a essa matéria de investigação vão naturalmente trabalhar mais, né, no sentido de podermos... Não, é impossível então trabalhar encontrar... mais a partir do momento em que o Ministério da Educação... Reconheça o problema. Não reconhece que há essa criminalidade. Não, é assim, é Mas um o fenômeno, Ministério da Educação fenômeno que existe. Não né? é que o Ministério da Educação não Nós tenha estamos reconhecido. é assim, eu há pouco tempo disse que a Direção Municipal de Fiscalização do Cazenga, há dias esteve na Asa Branca e recolheu alguns livros. É um contrassenso, então. Mas Está a reconhecer que há... recolha não resolve. Uma coisa é recolher não resolve. haver na cadeia, Ministério da Educação, Direção Provincial de Educação, um desvio. Outra coisa é encontrarmos no fim da cadeia lá a venda os livros expostos a serem vendidos. Sim, porque O que tem que fazer Até nesse se caso... experiência até se da apurar Este se é é outro contrafação problema. ou não, isso Sim, é sim, um isto tema... é Agora, preciso apurar. se houve ali, há um contrabando, há uma contrafação ou há um roubo ou um desvio, isso é uma questão que os órgãos de investigação vão ter que trabalhar afincadamente, no sentido, então, depois de vir nos esclarecer qual é a origem real desses Então livros. aqui a questão, e acho que é um direito de todos os angolanos perceber, e contou-nos aqui como é que funciona o procedimento, a cadeia logística que faz chegar os materiais escolares até... Tem órgãos de defesa e segurança envolvidos. Sim, sim. Portanto, é muito seguro, é como levar o dinheiro, não é? Certo. Então, a questão que se põe é perceber qual é o grau de distribuição, o grau de implementação destas medidas de distribuição dos materiais ao nível das províncias. Portanto, quantas pessoas é que estão a receber o material, para depois perceber se foram X milhões de livros, foram entregues só Y, por que razão é que os outros não foram entregues? Onde é que foram parar estes? Né? Portanto, então, esta é que é a informação que o Ministério tem de partilhar connosco, para deixar-nos tranquilos e percebermos que afinal está tudo sob controle. Mas quando é feita a distribuição, é feito também este controle, essa fiscalização de que entregamos 10 manuais a esta escola, portanto, cumprindo com todo o processo da cadeia, chegou à escola Y ou X 10 manuais e estes 10 manuais foram entregues aos estudantes. Existe esta fiscalização? Acredito que sim. E esta reconciliação é possível fazer. Por exemplo, se for aos armazéns do Ministério da Educação, vai ter uma ideia de quanto material foi recebido, quanto foi entregue, quanto deve ficar em estoque e no final os números vão casar. Mas os números podem casar sem que os caminhos tenham sido os mais corretos, efetivamente. E peço desculpas pela colação que vou fazer, mas nós vimos isso a nível da saúde.
dos medicamentos são desviados a nível das unidades, a partir das unidades sanitárias, com conivência de funcionários. Quem nos garante que não esteja isto a acontecer, por exemplo, a nível do Ministério da Educação? O certo é que existem estes manuais e não são apenas os manuais falsificados, com uma textura diferente como a que nos trouxe aqui, eu posso aferir, mas existem manuais que são estes manuais produzidos pelas gráficas contratadas pelo Ministério da Educação e que também estão à venda. Bem, nós não negamos... Significam que na cadeia alguma coisa não correu como deveria ter corrido? É o que eu dizia, não é? Sim. Do Ministério da Educação, as províncias, não houve até agora nenhuma notificação de que livros foram desviados ou que houve algum acidente envolvendo algum caminhão e houve aproveitamento no local. Não recebemos nenhuma notificação deste tipo. Agora, precisávamos de ir mais abaixo da cadeia para saber o que realmente se passa. Para além do que eu já disse, que temos estado a receber notificações de assaltos às escolas, ok? E quando os meliantes vão às escolas, o seu alvo preferencial são os livros que eles conseguem vender. Esta é uma das vias através dos quais os livros saem da cadeia. Então agora partilhou que nós... Agora, para além desta via, porque todo este material que aparece no mercado não vem dos armazéns das direções provinciais da educação ou das escolas. Uma boa Aí, parte... pelo menos, existe segurança e certeza de que aqueles manuais só saem com a devida autorização. Saem com a devida autorização, são entregues, mal as escolas recebem, os entregam aos pais encarregados de educação. Há alguns casos que já chegaram ao nosso conhecimento de escolas que foram assaltadas, livros foram roubados, mas eu devo dizer que a grande maioria dos livros que aparecem nos mercados entram no mercado pela via do contrabando. Sim. Convém nós prestarmos atenção... Vamos só distinguir os conceitos. Sim. O contrabando é só uma venda ilegal. Pode ser deste material que está ali, da qualidade que diz ter sido impresso. Estou-me a referir à produção paralela. Então é contrafação. Sim, as gráficas paralelas. Obrigado pelo termo. Então, os assaltos que ocorrem, que partilhou connosco, são de material desta qualidade ou daquela? Não, de material do Ministério. Legal, do Ministério. E o Ministério alguma vez, ou as direções provinciais, participaram isso ao SIC, à PGR? Houve algum processo instaurado, foi seguido, chegou ao fim, alguém foi condenado, alguém foi responsabilizado? Sim, nas províncias onde acontece, nós temos que procurar eu estou à espera, separar os poderes, né? Porque isso já está ao nível do poder local. Medidas no âmbito do poder local têm sido tomadas. Eu percebo perfeitamente, mas o Ministério, enquanto entidade governamental que tem o dever de implementar o Decreto Presidencial 162, do ponto de vista metodológico, pelo menos, é suposto ter informações sobre como é que está a ser implementada essa política pública, não é? E eu estava à espera que partilhasse connosco, enquanto entidade que representa o Ministério, partilhasse connosco essa informação. Portanto, eu quero presumir que, ao nível dos governos provinciais, haja assim mecanismo para implementar a medida, bem ou mal. Mas não ficam dispensados do dever de partilhar informação com a entidade que presta, em primeira instância, esta colaboração, portanto, que tem essa responsabilidade legal e que partilha informações com o titular do Poder Executivo. Eu não quero acreditar que aquela informação chegou ao Presidente por via de outro setor que não seja a educação. Não quero acreditar. Pode ser por serviços de inteligência, é verdade, mas por alguma razão, nos contributos que os setores dão para a mensagem, para o discurso do Presidente, a mensagem à nação. Eu quero acreditar que vocês terão participado. E terá sido a partir de vocês que essa informação chegou ao Presidente. Portanto, agora, se diz ao contrário, fico sem saber quem é que está aqui com a informação errada, não é? Se é o Presidente, se é o Ministério. Mas a verdade é que nós todos nós ouvimos. Alguém tem da Professor Hamilton Sulo, eu interrompi enquanto respondia à questão que lhe tinha colocado sobre como é lecionar para alunos ou estudantes sem os manuais escolares. Dizia que é difícil. O que é que têm feito para tentar transmitir conhecimento da melhor forma? Bem,
No que diz respeito à língua portuguesa, os professores, por vezes, são obrigados a passar os textos ao quadro, o que já leva uma imensidão de tempo, porque as aulas estão cronometrizadas em 45 minutos, quando mais 90 minutos que dão 2 tempos. Se o professor tiver que passar um texto, vamos imaginar, segunda classe, primeira classe, um texto de até 3 parágrafos, meio extensos. E a criança que está a aprender a escrever pode levar 1 hora para copiar aquele texto. Que outro tempo é que o professor terá para outras atividades? Porque a aula não é só pôr o texto e passar ao caderno. Tem várias atividades que o professor deve seguir. O mesmo acontece com a matemática, estudo do meio, ciências de natureza e por diante. E alguns manuais também são cadernos de exercício, tem atividades. Não é? Se o menino não tem o manual, não consegue acompanhar as atividades. Ou o professor terá que gastar o seu dinheiro, que é pouco, que deveria servir para a sua família, para reproduzir parte dos textos que vai trabalhar com o menino, ou pedir aos pais que façam cópia dos manuais, e muitas vezes os pais não Quando os conseguem pais não colaborar. têm condições para Sendo uma fazer. responsabilidade do Estado, nós não podemos exonerar o Estado da sua responsabilidade para atribuí-la aos pais. O Estado não pode alegar falta de recursos, porque se é de lei, deve cumprir. Deve encontrar recursos, deve encontrar financiamento interno ou externo para garantir o direito à educação, para garantir a política de distribuição do manual escolar no ensino primário, porque está assim desenhada na lei. E não podemos aqui, quer dizer, exonerar uma responsabilidade que é do Estado e atribuí-la ou ao professor ou à família. Não, a família tem a responsabilidade de acompanhar o aluno, assegurar que os manuais escolares que o filho receber devem estar conservados até o final do ano letivo. E depois aqui entrar um pouco em resposta ao que o doutor Boaventura falava, os manuais escolares têm vigência de 5 ou duração de 5 anos. Mas nós, na elaboração da política, talvez esqueceu-se olhar qual é o público-alvo que vai usar esses manuais. Como é que eu vou querer que uma criança de 6 anos conserve um manual 1 ano ou 2 anos? É quase impossível. Dada a sua estrutura cognitiva, psicológica, enfim, é impensável que nós vamos ter um manual de uma criança de 6 anos, até o final do ano, todo ele limpinho, em condições para que o outro use. É quase que impossível. Então nós temos que olhar para essas diferenças. O professor leva muito tempo. Precisamos educar também para esta realidade, A não é? família tem que ajudar. Eu, sinceramente, não Precisamos consigo educar para essa perceber. realidade. Mas agora, a política deve-se fazer olhando para o contexto. Quer dizer, As nossas crianças de hoje, se lhe dermos um manual, para esperar deste manual 1 ano depois que esteja em condições para outro usar, é mentira. Porque os Mas é pais, possível. quanto tempo os pais ficam com os seus filhos em casa? na sua ótica, no contexto angolano. o Ministério da Educação deveria gastar todo o orçamento que tem para produzir livros. Não estou a para dizer que suprir deve gastar as lacunas que se abrem em Até função porque- dos materiais que se Até destroem. porque o dinheiro que é destinado aos manuais escolares nem representa 50% do orçamento da educação. Nós temos os bolsos dos orçamentos, nem representa sequer 50%. Então não se pode trazer aqui esta narrativa de que vamos gastar todo o dinheiro só para produzir manuais. Não. Nós estamos a dizer também que Se o senhor está-me a os dizer pais não que os devem livros podem ser acompanhar. destruídos um mês depois, ok? Não foi isso que eu disse. Eu disse que para uma criança de 6 anos, nós somos pais, temos filhos em casa, é difícil assegurar que o filho garanta que ao final do ano letivo o manual não fica destruído. Sim, mas Porque- não sei se está lembrado, eu pelo menos lembro-me quando eu fiz o ensino primário, os meus pais sempre tinham a preocupação de arranjar um jornal para ajudar a forrar o livro. Levava os livros até o fim. E eu na altura, quer dizer, eu era sensibilizado a não destruir aquele livro. Serviam para os outros. E quer dizer os que meus irmãos. aquele meu livro ainda serviu para os outros meus irmãos. Por que hoje não é possível?
furava-se a capa. Não, Mas com então, o jornal. Uma Hoje também criança pode que está a fazer isso. aprender a escrever, nós estamos falando da Não primeira sei se está a classe, perceber. por Não exemplo. estamos a nos não, direcionar a criança. Isso pode ser Estamos a feito. estamos a escola- direcionar a a escola- família. A escola tem que ajudar A as família. crianças. A família Não importa tem que se é ser da primeira ou da partícipe no segunda, processo. é possível Ou seja, proteger a a família é língua. um partícipe no processo de ensino e aprendizagem. Logo, sim. não é? Logo, Aliás, ele tem que ser se educado for que ver- no trajeto de casa à escola. Se Escola for a casa ver, tem que... mas deixa eu saber se o decreto 162/23, que é o regime do subsistema de ensino geral, prevê um mecanismo de concertação entre a escola e a família. Não é? Acho que saber se está a existe, funcionar ou não. mas- Estes órgãos estão previstos na lei. Este é um mecanismo que permite também essa troca de... Aliás, a associação de Existe. pais. Nós vamos às reuniões dos filhos. Isso é Cada um escola tema tem um importante. regulamento. Nós vamos à reunião de Associações pais e de filhos, educação. pais encarregados de educação, vamos às reuniões Mas nas não, vamos escolas. não vamos considerar que seja a regra os meninos destruírem o material, porque nem Não, todos têm. não é o que se quis passar aqui. Não estamos a querer aqui isentar a família desse processo. Devemos incluir a família Pelo contrário, nesse processo. Sim, devemos de incluir. Devemos incluir a família nesse processo, uma vez que se o programa do governo é que estes livros devem ser de transição obrigatória para o próximo estudante que vir fazer aquela classe. Naturalmente que os pais devem ser partícipes, não é, neste processo, porque se os pais encarregados de educação não ajudarem que os filhos estejam educados a preservar estes manuais, naturalmente vai ser quase que impossível não termos o Estado a gastar todos os anos os mesmos recursos para os mesmos fins. Claro, Eu acho que devemos... é uma Estamos a falar de devemos manuais que também devemos... servem de cadernos de atividades, Não, certo? Sim, Estes sim. não podem ser se partilhados. o no aluno final do ano. vai Podem usar ser. o manual para preencher atividades, completar tarefas, fazer desenhos, estampagem e outros adiante, como é que este manual vai ficar conservado para que outro utilize? Não, este não pode ser transmitido. Este mas talvez grande parte dos excepcionalmente... manuais Objetivamente não pode ser feito. têm essa particularidade de também acompanhar atividades. Por isso é que eu estou a dizer, estamos a nos referir de crianças do ensino primário. Eles vão usar o livro, vão rabiscar no livro, vão pintar no livro, para depois dizer que este livro tem que aparecer no outro ano nas mesmas condições para que outro utilize. Temos que ter um pouquinho de cuidado Este nessa livro, narrativa. este É livro- exatamente isso que estamos a chamar razão. Este livro até que pode ser substituído, mas não vamos fazer disso uma regra geral. Porque Mas do jeito que esteve a defender, vamos olhar o argumento que os usou, manuais que nós utilizamos. É como o que- de matemática tem atividades, o de estudo do meio tem atividades, o de ciências naturais tem atividades. Vamos pegar só nesses três que eu mencionei. Esses o aluno vai utilizá-lo e no outro ano passa para o Bem, outro menino. vamos fazer o seguinte, vamos continuar a conversa quando regressarmos do intervalo. É momento para o primeiro intervalo neste debate livre na TV Zimbo. Hoje estamos a olhar para o desvio e contrabando de manuais escolares. Vamos dar continuidade ao nosso debate quando regressarmos do intervalo. Estamos de volta ao debate livre na TV Zimbo. Saímos para o intervalo, o debate aqui na sala continuou. Entendemos que há muita coisa a ser dita em relação ao desvio e contrabando, não sei porque estou sempre nesta palavra, desvio e contrabando de manuais escolares. Há muita coisa a ser dita sobre isto. Aqui em off ficamos a abordar outras questões que agora no ar ao vivo vamos abordar para que você possa também perceber e ter entendimento sobre o que realmente se está a passar, sobre o que é feito, o que tem sido feito, o que ainda precisamos fazer, ou pelo menos as instituições de direito, as instituições que diretamente intervêm neste processo, têm estado a fazer ou precisam fazer para que, de facto, os manuais cheguem aos nossos educandos, aqueles que estão nas escolas públicas e alguns colégios também, corrija-me, doutora Gabriel Boaventura, se estiver errado, alguns colégios também recebem estes manuais do Estado, aqueles que não estão ligados a plural, passa a publicidade, porque alguns fazem questão que só sejam estes manuais, não é? Algumas instituições de ensino privada, mas outros recebem os manuais do Estado, por assim dizer. Bem, devo dizer que nos termos da lei de bases, Sim.
Artigo 11. A gratuidade traduz-se na isenção de qualquer pagamento pela inscrição, assistência às aulas, material escolar e apoio social para todos os alunos que frequentam o ensino primário nas instituições públicas de ensino. Este direito é também para as instituições público-privadas e as instituições privadas. Agora, nós temos estado a ver que muitas instituições privadas preferem usar outros materiais, alegando que o material produzido pelo Ministério da Educação tem menos qualidade, o que não é verdade, uma vez que quer os materiais produzidos pela editora Plural, quer que têm sido maioritariamente usados pelas escolas privadas, quer os materiais produzidos pelo Ministério da Educação, são feitos a partir de um mesmo programa curricular. Portanto, o conteúdo é o mesmo, o que difere são as gravuras, a paginação. Quando alguém vem com o discurso de que os livros da Plural têm mais qualidade comparativamente aos livros produzidos pelo Ministério da Educação, talvez ele esteja a ver qualidade nas gravuras, na cor. E o que dita a qualidade é o conteúdo. Doutor Gabriel, obrigada por este estamos a falar sobre Gabriel. isso agora Sim. no intervalo, não é? Sim. E o que diz é interessante, sabe? A natureza tem horror ao vazio. Portanto, se o Estado tem o dever de entregar os manuais a estas crianças que estão no sistema de ensino privado, não entrega, há espaço para alguém vir e preencher este vazio. Não é? Portanto, então, porque veja, o benefício que está previsto na lei é para os estudantes, é para os alunos. As crianças que estão naquelas escolas privadas têm direito a receber material do Estado, grátis. Mas como o Estado não vai lá entregar, não faz chegar o material, e eles têm de ter manuais para estudar, vem uma entidade privada, e eu tenho que entender, os privados perseguem o lucro. É um negócio, se o regulador não impede que ele faça isso, é porque consente. Se consente, é normal e é legítimo que eles façam o seu negócio. Mas fica claro que quem está a ser penalizado é a criança. Portanto, são os pais desta criança que estão a gastar com material escolar, cujo, portanto, a que o filho tem direito, ou que a filha tem direito, por lei. Ao abrigo da Constituição e da legislação. Portanto, aqui é um déficit que o Ministério tem de procurar solucionar. Em parceria claro está, com a Associação de Escolas Privadas, mas tem de preencher este vazio. Enquanto não preencherem este vazio, os privados vão estar lá a ganhar dinheiro. É um déficit que o Ministério vai esforçar-se para suprir. Vamos acreditar que tempos bons virão. Esse tem sido o meu discurso sempre. Eu acredito tempos bons. Eu acredito que só para entendermos esse tempo. Eu acredito que tempos bons virão. É só olhar para o projeto de governação atual, ok? Está-se a trabalhar para governar o país, né? E não apenas para governar o povo, né? Nós vamos passar por várias dificuldades em função de muitas medidas que foram tomadas, mas lá mais para frente vamos ver os resultados destas medidas. Doutor Boaventura, a educação não pode esperar, é como a fome. Porque se nós adiarmos hoje o sonho de uma educação de qualidade para Angola, amanhã vamos pagar por isso. A educação é a única garantia para quer a soberania dos povos, como assegurar mão de obra qualificada, assegurar pessoas capazes de poderem fazer face com qualquer outro mercado de trabalho. Nós, Angola, a qualquer momento podemos abrir para o mercado livre da África Austral. Se a nossa educação não tiver qualidade requerida, vamos ter muitas dificuldades de assegurar nossos postos de trabalho. Então, para quando é que vamos os bons dias? Já viemos ouvindo esse discurso dos bons dias desde que eu era menino. Sim, olha, o senhor é bem mais jovem do que eu. Sim, mas desde o tempo do Dr. Boaventura, eu vou dizer o meu tempo, quando eu comecei o tempo dos meus filhos, sempre os bons tempos viram. Quando eu comecei a trabalhar como professor. Não, mas é preciso nós começarmos a olhar. Olha, se não me deixares falar, companheiro. Sim, eu estou a deixar falar. Os bons tempos. Estou a deixar falar. Os bons tempos que se refere aqui é dar como se alguém estivesse doente e dar-lhe um paracetamol para acalmar a febre. Não é isso que se quer mais. Nós temos que, uma vez por todas, resolver a questão de contrabando ou desvio dos manuais escolares, porque o triângulo está desenhado desde das resográficas,
a cadeia de transportação e distribuição. É ali onde sai o desvio. Nós não podemos fechar os olhos e chamarmos as coisas pelos nomes. Porque se os manuais escolares não chegam ao destinatário final, alguém tem que assumir essa responsabilidade. Eu tenho fé que este assunto será resolvido. E só pode ter sido por esta razão que Sua Excelência, o Presidente da República, trouxe à tona. Mas então, se o Presidente da República Então, trouxe Gabriel, essa tona... não é uma questão de fé. Não é só uma questão Não pode ser uma questão de fé. Porque nós temos noção de que bem, o discurso é o meu discurso, é um discurso de esperança, não é? Sim. Mas é um discurso para quem não tem poder de autoridade. O Ministério pode fazer mais do que vender esperança. Sim, Mas nós, ANESA, estamos a estreitar agora, com o Ministério da Educação, no sentido de melhorarmos esse processo, né? E, como não sei se sabe, esse processo de fiscalização. Porque, como Mas sabe, disse-me no início que não era responsabilidade da Não é nesta cadeia. Assim, há uma comissão que foi criada que a ANESA não faz parte, não é? Mas ainda assim a fiscalização da produção, a fiscalização das gráficas e das entidades que produzem é competência da ANESA. Okay. Mas para tal nós precisamos estreitar com o Ministério da Educação para saber quem realmente tem autorização para o fazer. Aí só assim é que a gente vai poder entrar, né, e fazer o nosso trabalho de base para saber se realmente estas gráficas, todas elas estão autorizadas, estão legalizadas, para nós então podermos... Se eles ganham um contrato com o Ministério da Educação porque estão autorizados. Ele pode estar a produzir os manuais e não ter autorização. Aliás, o exemplo que trouxe aqui o Dr. Gabriel é de que estes manuais, por exemplo, numa textura diferente, estão a ser produzidos sem autorização, mas estão a ser produzidos. Há materiais a serem produzidos sem autorização. Sim. Não, isso é de mas estamos a estreitar. Estamos a estreitar. Se eu faço um disco e alguém está a piratear, eu posso instaurar uma ação contra esta entidade. Portanto, se o Ministério até agora não instaurou ações contra ninguém, em princípio é porque está muito à vontade, não se sente lesado. E dizer que isso é mais do que fé. Todos temos fé. O que o Ministério da Educação pode fazer é contactar as estruturas competentes, elas têm sido contactadas, e esperar que estas estruturas façam o seu trabalho. Eu disse logo no início que faz parte da Comissão de Distribuição de Materiais órgãos de defesa e segurança. Sim. Uma vez que o Ministério da Educação tenha conhecimento de algum incidente, a primeira coisa é comunicar os membros da comissão para eles despoletarem os mecanismos para se fazer face à situação. Mais do que isso, o Ministério da Educação não poderá fazer. Mas tem sido feita esta comunicação? Esta comunicação tem sido feita, sim. Não tem como não ser feita. O que é que precisamos fazer para... E vou perguntar isto ao professor Hamilton Sulo, porque se nós sentimos, enquanto encarregados de educação, alguma debilidade por parte dos nossos filhos e a desvantagem de não terem os manuais para acompanharem a explicação dos professores ou para até não perderem tempo a transcrever determinados textos do quadro ou ficar colado ao colega para poder copiar do colega que tem o manual. Como é que é na prática, vocês encarregados, professores, na sala de aula, ao ter que lidar com estas situações? Já disse há pouco que leva-se mais tempo ao ter que colocar no quadro os textos e esperar que as crianças transcrevam. E houve situações, e nós também somos de uma geração que passou por isso, em que o professor não esperava, a pessoa não acabou de escrever e ela apagava e dizia, depois pergunta ao colega. O professor Sulo é do grupo mais flexível, mais paciente, ou é deste tipo também que tem de cumprir de facto com o horário e quem não acompanhar a pedalada depois terá de pedir ao colega para passar o texto? Nós podíamos dar cá muitos exemplos. Há professores que não têm tempo a perder, há até aqueles que, mesmo sabendo que a distribuição do manual é gratuito, penalizam o menino, não assistir às aulas, infelizmente, o que não aconselhamos. Mas, na maior parte das vezes, os professores acabam tendo paciência ou redistribuem os meninos para se sentarem perto daqueles que têm manuais, ou então fazem mesmo esse exercício de ter parte do texto no quadro e vão trabalhar. Mas é extremamente difícil, porque para a aula de língua portuguesa,
onde o professor tem que fazer uma leitura com os meninos, o menino tem que fazer interpretação do texto, o menino tem que fazer leitura por fila, de forma individual, enfim, aquelas diferentes leituras que fazem, para depois interpretar, pensar na ideia global. Todas essas questões, sem manual, fica muito difícil. Nós estamos a pegar exemplo de língua portuguesa porque é aquela disciplina com mais atividades, é a base. Mas as outras disciplinas também precisam de ter acompanhamento do manual escolar, porque o aluno, para além de ouvir o professor explicar, vai acompanhando o que está aí no manual, as imagens que até também ajudam a clarificar o conteúdo. E a ausência deste torna a aula difícil, obriga o professor a empreender maior esforço, porque tem que reinventar para conseguir tornar fácil a interpretação do aluno, e muitas vezes depois temos o outro problema das turmas serem muito numerosas. O menino já não tem manual, já fica difícil. Depois trabalhar com 50, 60, 70 alunos para 1, 2, 3 manuais, já podemos imaginar o grau de dificuldade que o professor deverá ter. E parte desses alunos, terminado o ano letivo, não conseguirão absorver o mínimo de conhecimento exigido para aquela classe. Tendo em conta estes constrangimentos, pode-se ficar com a ideia de que não é justo quando às vezes se quer colocar no professor a culpa pelo mau aproveitamento dos nossos alunos. Não, é porque há muitos fatores que concorrem para o mau aproveitamento e a falta de manual escolar pode ser um deles. O não acompanhamento dos pais em questões de educação é outro problema. Outros fatores têm a ver com a questão socioeconômica das famílias, a fome e tudo mais, também vão concorrer para o mau aproveitamento do aluno. Mas também não vamos libar aqui a culpa do professor, não é? Aqueles professores que não fazem muito esforço, mas que é número residual, porque nós, se quisermos olhar para o professor angolano, vamos chamar de guerreiro, pelas condições de trabalho que tem e as condições salariais que também tem, e o esforço que faz para garantir o direito à educação às nossas crianças, é de facto um guerreiro que consegue fazer isto. Qual seria para os senhores os melhores caminhos a serem percorridos ou decisões tomadas para se evitar o desvio e a venda ilegal destes manuais, que até trazem um carimbo à capa estampado a dizer venda proibida? Sabe qual é o paradoxo que nós encontramos nisso? Sim. O material traz um selo de venda por proibida, mas os beneficiários os compram. Quando assim acontece, eles, como é que eu diria, dão aso a que esta contrafação continue. Se houver, Doutora, se houver pode cada... fazer arrancar o livro, se houver mas cada... olhando para a qualidade de educação, Este é um dos problemas. Não podem também arrancar, eu não consigo acompanhar o professor. O professor disse que se eu não tiver o livro, eu não entro na sala. Claro que vai comprar. O pai tem que denunciar o professor junto da direção da escola ou da direção municipal, porque isto de que o aluno não deve entrar se não tiver material não é uma orientação do Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação tem noção do déficit que nós ainda temos em termos de material escolar. Quem trabalha a nível da zona rural, em função do número de alunos com que trabalha, sabe qual é a localização, onde é que os seus alunos vivem, e faz a distribuição dos materiais em função da localização dos alunos. Esta é uma prática antiga. Nós temos no Ministério da Educação, e eu fiquei muito satisfeito quando ouvi o professor, o Dr. Sebastião 25, dizer que fez toda a sua formação em Angola. Quer dizer, é um produto neto do sistema educativo angolano. E da primeira até os níveis subsequentes, com certeza os professores usaram estes procedimentos para que ele pudesse desenvolver as competências que desenvolveu. Nós entendemos que o professor trabalha com muitas dificuldades, mas não vai ter também lógica nenhuma o professor dizer que não consegui resultados no ano letivo em função das dificuldades que enfrentei.
é necessário que cada um de nós, cada professor, procura dar o seu máximo em função, eu diria, da satisfação que o emprego, que a profissão lhe confere. Mas até quando, Mas, doutor Boaventura, Até quando? os resultados que o professor pode alcançar... Porque eu posso renunciar e dizer, olha, não estou a conseguir Doutor resultados, Boaventura, não vou vamos renunciar. Não vamos por esse O caminho. Ministério pode fazer melhor. Doutor O Ministério Boaventura. pode fazer a avaliação de Doutor desempenho dos Boaventura, professores, não decidir quem podemos, continua e não quem sai. podemos ir por esse caminho, não, porque as condições estão boas, demite-se, não. Não As podemos por esse condições caminho. não estão boas. Não O podemos ir por professor esse, é um- não é um podemos ir por esse combatente da linha caminho. da frente. O que temos que dizer aqui discurso político. é que o Ministério da Educação deve garantir condições para que todos os anos vá melhorando as condições que coloca à disposição dos professores para trabalharem e para os alunos para aprenderem, porque o ambiente escolar permite a aprendizagem das crianças. Nós não podemos ver como normal e olhar isso a si mesmo, que passa 2024, há dificuldade de manual escolar. 2027, viremos com o mesmo discurso, dificuldade de manual escolar. O professor tem dificuldade, as condições da escola não são boas. E vamos normalizando, porque o professor tem que fazer um esforço, não sei quantos... Não. Alguns contextos em que os professores angolanos ensinam, ainda que viesse o melhor professor do mundo aqui, não teria bons resultados. E nós não podemos achar isso como normal, porque o país já vai com 50 anos de independência. E é um país rico e belo, como se diz nos manuais. Sim, Angola não é pobre. todos aprendemos Eu isso. estou a gostar de ouvi-lo falar. Angola não é pobre. Agora, Angola não dá prioridade à educação ou não destina recursos necessários à educação. E nós temos que admitir isso. E se fizermos um task force para que exista mais recursos à educação, podemos melhorar mais. E os professores podem dar muito mais do que deem até agora. É preciso inverter essas prioridades. É preciso que se inverta as prioridades. Agora, o que eu sinto no discurso do Dr. Boaventura, está contente com as condições que o Ministério da Educação trabalha, com a verba que recebe. Está Quando contente, não, Dr. não, Boaventura? deve estar contente. Quando diz que não, vamos melhorar. Não, eu acho- É como se estivesse eu acho satisfeito apenas- com as condições Não, que tem. eu Eu que- acho apenas que em veias onde não há sangue não se pode tirar sangue. Tá vendo? Sim. Não, a veia tem sangue. Eu não Se calhar posso- alguém meteu não posso exigir. um garrote Sim. para que o sangue não circule. Quais são as veias que não têm sangue? As veias do Ministério da Educação? Olha, As veias têm sangue. Alguém colocou um garrote para que o sangue não circule até aquela extremidade do sistema. nós Em passamos, veias onde não há sangue não se pode... nós Boaventura passamos está por um sangue, período ok. muito bom, ok? Em que as condições de trabalho eram boas, ok? As condições de remuneração eram boas, os ajustes salariais ou os incrementos salariais eram feitos, se não estou em erro, de 6 em 6 meses, e tudo andava a contento. O país não enfrentava a crise que começou a enfrentar a partir de 2014, e todos nós temos consciência de que a situação degradou-se em função de aconteceu. Então, nós temos que começar a olhar, Mas quando a situação se degrada... A olhar doutor, para o Estado, num para o num setor Estado, tão importante como é o da mesma educação, maneira que porque nós a olhamos educação- para os nossos microestados. Não, mas a educação representa a o educação futuro. nunca esteve boa em Angola. A educação Boa, assim representa como o disse o futuro. doutor, porque todo mundo tem muito bons. Não, nunca esteve boa. Porque se nós Professor. olharmos os mesmos problemas de salas sobrelotadas, crianças por baixo das árvores, esse problema é antigo. Até 2012, 13, que tivemos o boom econômico, tivemos crianças por debaixo das árvores. Professor, já ouviu falar do tempo da Quichiquila? Em que os professores reuniam-se na escola para indicar quem é que havia de viajar para a Namíbia ou para um outro país para fazer as compras. Doutor Boaventura, nós podemos até dizer que os professores Então, não diga que nunca houve tempos bons. Não, Né? isso- a educação, os professores podiam constituir a classe sim, média em sim, Angola, sim. quando o câmbio era 10 mil kwanzas. Mas ainda assim a educação não estava boa, porque nós tivemos problemas iguais ou piores que estamos a viver agora. Porque desde que eu me conheço como pessoa, desde que me tornei professor há quase 17 anos, tivemos crianças debaixo das árvores. Tivemos escolas Mas é a que não maioria- têm casas de banho. É a maioria das Tivemos crianças escola- debaixo das árvores. Não, eu a questão percebo- da maioria. Não, eu percebo- Nós, eu enquanto percebo- não conseguirmos garantir
o direito à educação de qualidade para uma criança angolana, não podemos estar satisfeitos. Mas será que não Não notou, nem não devíamos estar não notou satisfeitos. nenhum esforço, nenhum progresso de Eu ano não a disse ano? que não disse que não houve Ultimamente esforço. vêm sendo Não construídas muitas não escolas. disse que não Mas houve continuamos com muitas esforço. crianças fora do sistema. Não disse que não. Justamente Vamos porque só há pensar uma crianças coisa. migrando das salas que funcionam embaixo de árvores para salas cobertas. Doutor Boaventura, Sim. até o ano passado, Nós o temos próprio que Ministério da olhar Educação para o assumiu progresso, né, para o que esforço havia que se mais de faz. 5 milhões de crianças fora do sistema de educação. O próprio Ministério assumiu esse número. O Ministério da Educação? Assumiu esse número no ano passado. Eu devo dizer que o Ministério da Agora, Educação vamos lá controla pensar. as crianças matriculadas. Mas vamos pensar. Não controla as que Se estão nós fora do olharmos, sistema de ensino. vamos fazer um retrocesso aos discursos que foram passados nos 2 últimos anos. Vamos chegar. Este número foi assumido pelo próprio Ministério. Mais de 5 milhões de crianças estavam fora do sistema de ensino. Então, se nós evoluímos tanto, em 2017 eram perto de 2 milhões de crianças fora do sistema. Passados 5 anos, subimos para 5 milhões. Melhoramos? Em termos de oferta da rede escolar pública, se melhoramos, então estamos a distribuir mal as crianças em salas de Alguns aula. problemas. Então, há questões que nós Tem temos que outras, olhar. Estamos a fertilidade. tem outras causas. né? Não, mas temos Angola é o que olhar. segundo país mais fértil, segundo Mas as estatísticas. nós nem temos né? 50 milhões de habitantes. Porque nós eu não podemos também começar a dizer, dificulta, né? não, Sim. às vezes a má distribuição A população das estudantil receitas cresce é que nos de leva a maneira pensar, exponencial. não, nós é que estamos Mas a as pensar, infraestruturas não têm como nós crescer estamos a na mesma pensar dimensão. que nós somos tanto. Portanto, Angola não cria-se, tem sequer sim. 50 milhões de habitantes para a dimensão geográfica aqui em Angola. 30 milhões de pessoas é pouco. A economia faz também com pessoas. E quem é economista sabe disso. Só com pessoas. Vamos ver o que o faz só com Censo nos vai pessoas. dizer do ponto de vista de números agora. Então O nós Dr. não podemos 25 dizer que não, Sim, sim. não conseguimos ter escolas porque nasceram mais crianças, porque não conseguimos acompanhar isso. Não. O número de escolas tem estado a aumentar, professor. Tem estado Sim. a aumentar. Muitas escolas têm professores estado a substituir escolas e precárias. quantos professores é que são contratados para que essas escolas construídas se abram? Bem, essas são Essa é uma contra. outra questão. Eu ouvi atentamente o Dr. Boaventura. É um discurso carregado de muita ideologia política, né? Estamos habituados a isso, crescemos a ouvir isso e apela aos sacrifícios. Sacrifícios nós fazemos a vida toda. Nós, enquanto alunos, consentimos muitos sacrifícios aqui. Escolas têm quartos de banho. E graças aos sistema sacrifícios nosso, que consentimos, estamos somos aqui. o que somos hoje. Portanto, mas isso não pode servir para o Estado, para o Ministério, continuar a pedir mais sacrifícios. Há coisas que pode. Imagine, e por isso é que as pessoas se formam, não é? Para isso é que se formam. Se o Ministério sabe que não há condições para se implementar a legislação sobre o ensino, tem de arranjar mecanismos, tem de pensar em soluções localizadas. Se sabe que não podem fazer 1000 escolas por ano, tem de ver que tipo de material é que vão usar para acomodar alunos nas comunidades. É mais do que simplesmente apelar aos sacrifícios e à boa-fé. Não, Doutor. isso é muito mais do que isso. Portanto, enquanto autoridade que tem orçamento de Estado para executar, tem de fazer muito mais. É isso que as pessoas pedem. Não estamos a exigir o impossível, não. É sempre dentro de um contexto. Não é? Porque sabemos que é possível fazer isso. Todos os anos o Ministério da Educação procura fazer o seu melhor em função das condições que Este tem. ano, por exemplo, aqui em Luanda, várias escolas foram encerradas para obras, em pleno início do ano letivo. Portanto, o que está a dizer é contraproducente. Está a dizer que portanto, há um esforço para se pôr mais gente a estudar, mas, entretanto, encerram-se escolas que absorvem muitos alunos. Eu não consigo entender. O discurso de esperança que lança morre logo aí. Olha, esta ideia da... É uma questão de planificação. As pessoas têm informação da para reparação planificar. das escolas, né? Pode, eu diria, não ser... qual é o termo que eu vou usar? Pode não ter sido a mais acertada, mas seria bom que nós olhássemos para o lado bom disso também. Há lado que bom, tão logo claro. essas escolas sejam Claro que há lado bom. postas outra vez em funcionamento, teremos o retorno. Sim, entretanto, Sim. Eu entendo que deveria, são privadas de deveria estudar. ter sido melhor planificada. Okay? É algo que vamos ter que corrigir daqui para frente, mas vejamos no lado bom nisso. Não tarda, Há sempre teremos... um lado bom. Sim, Há sim, sempre um lado bom. Temos que convir, não é? Sim. Mas não eu podemos- reconheço que não foi um bom exercício de planificação, reconheço.
E o Ministério da Educação tem consciência mas disso. no Ministério tem Mas também para está aí também a questão da planificar. disponibilidade Tem financeira. até- para tem um os- departamento de privar crianças estatística, tem direito planificação. constitucional de ter acesso a aulas porque tem que fazer uma obra em pleno ano letivo. Para onde é que essas crianças foram? Onde se fizeram escolas de campanha para essas pessoas estudarem? Essa é que é a questão. Isso pode ser feito, não precisamos Esta situação deveria ter sido acautelada de inventar. facto. Okay? Não vou aqui querer justificar. Não, isso é justificável. Sim, claro. é um A ideia é que exercício, não se volta exercício sim, que ao podia ter interesse sido pudermos, melhor planificado e vamos apelar aqui nos próximos tempos se anteveja os transtornos que podem advir disso e procurar evitá-los. Eu posso apelar, o Ministério não Não pode apelar, consegue, tem que planificar para não voltar fazer. a acontecer. Apelo faço eu, Sim. faz o professor, né? Quem tem autoridade não. O Ministério também, o Ministério tem, digamos, as suas competências. Né? O Ministério não tem a competência da construção de escolas do ensino primário, da construção das escolas sim. do primeiro ciclo. E sabemos que não. Esta é uma competência Sabemos que não. dos governos provinciais, mas quer o governo provinciais, quer o Ministério da Educação, pertence ao mesmo governo, portanto não se trata de justificar ou ilibar-me da responsabilidade. Nós reconhecemos que as coisas devem ser melhor planificadas e vamos fazer o melhor que nós podemos, de modo a que no futuro tudo nos saia contente. Bem, vamos nós agora fazer também o último intervalo a este debate livre. Estamos a olhar para o desvio e contrabando de manuais escolares e, claro, olhar para vários outros ângulos que nos permite abordar este tema. Daqui a pouco vamos olhar para outras questões, serão já os minutos finais deste debate livre e vamos querer perceber dos nossos convidados o que é que podemos fazer, o que é que devemos fazer para evitar que os manuais que deveriam ser entregues de forma gratuita aos estudantes angolanos estejam a ser vendidos no mercado informal. Faça um intervalo e volte para o debate livre. Estamos de volta ao debate livre para os últimos minutos neste debate em que estamos a abordar o desvio e contrabando de manuais escolares, um problema que o país tem enfrentado já há vários anos. Vamos perceber o que é que tem sido feito e o que é que precisamos fazer para evitar que estes manuais continuem a ser disponibilizados no mercado informal ao invés de serem entregues de forma gratuita aos nossos estudantes a nível das várias instituições de ensino que o país possui. Dr. Gabriel Boaventura, se lhe pedisse para nos falar em poucos minutos sobre os avanços e retrocessos da educação no nosso país, o que é que nos diria? Bem, nós temos estado a avançar em primeira instância na concepção de políticas. Hoje estamos a falar da distribuição de livros escolares. Muitas das perguntas que foram levantadas vão ser respondidas quando nós tivermos publicada a política sobre o livro escolar. E quando é que isso vai acontecer? Está a sofrer os últimos arrumos sugeridos pela Comissão de Políticas do Governo. Acreditamos que num horizonte de não superior a 3 meses teremos a política do livro escolar que vai responder muitas questões que têm sido levantadas. Outro aspecto no qual nós temos estado a trabalhar tem a ver com a criação de uma legislação específica para a gratuidade do ensino. Todo mundo diz que o ensino é gratuito, mas não sabe ao certo o que é que o Estado deve cobrir e o que é que as famílias devem cobrir. A Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino aborda esse assunto de maneira muito geral. O Ministério da Educação vai brevemente ter um decreto executivo que vai abordar especificamente cada detalhe do que é a gratuidade do ensino. Portanto, podemos considerar esse como os avanços que nós temos estado a registrar. Temos estado a ver também a rede escolar a crescer, mas como temos estado a dizer, o impacto do crescimento da rede escolar não se sente tanto
porque a grande maioria das escolas substituem escolas provisórias, que constituíam um grande risco para as crianças. Por essa razão é que não se sente grande impacto. Temos ainda turmas pletóricas, um pouco por todo o país. Temos estado a trabalhar no sentido de reduzir estas turmas. O que são turmas pletóricas? Pletóricas são turmas que têm mais de 45 alunos, que não permitem que o professor tenha um melhor desempenho. Perde-se muito tempo com muitos alunos. E isto é uma das causas que tem estado a impedir que caminhemos mais rápido, independentemente dos resultados que temos estado a obter. Eu acho que com estas poucas palavras é o resumo que eu faço sobre os retrocessos e os avanços. Eventualmente, Sim. tenha mais alguma ideia. Os colegas de painel vão poder abordar esta mesma questão. Professor Hamilton Sulo, gostaríamos de ouvi-lo em relação a alguns avanços e retrocessos no sistema educativo em Angola. Os avanços, também gostava de apontar o ligeiro alargamento da rede escolar pública, porque se nós fizermos uma avaliação dos últimos 20 anos, desde que se efetivou a reforma educativa até agora, alargou-se muito a rede escolar pública, entraram mais crianças para o sistema, contratou-se mais professores, embora este alargamento da rede escolar pública e a contratação de professores não pudessem dar respostas às necessidades. De tal forma que nós, o Ministério da Educação atualmente funciona com um pouco mais de 106 mil salas de aulas e o déficit para reduzir o fosso que existe, o rácio aluno-sala de aula e depois retirar os que não podem estudar, é de 150 mil salas de aulas. Quer dizer que o Ministério precisa construir mais escolas para ter 150 mil novas salas de aulas. E o número de professores que morrem, que vão à reforma ou que abandonam a profissão, todos os anos ronda em torno de 8 a 9 mil. E os concursos públicos que se realizaram nos últimos 3, 4 anos foram praticamente de substituição daqueles que morrem, que vão à reforma ou que abandonam a classe, não para fazer face à necessidade de colocar mais professores no quadro. Por isso é que o Ministério, em 2017, teve um déficit, uma necessidade de professores que rondava em torno dos 50 ou 48 mil professores. Hoje fala-se numa necessidade de mais de 68 mil professores. Quer dizer, o número deveria reduzir, tende a crescer. Então, os concursos públicos são paliativos, deveriam ser mais ambiciosos, com pelo menos 20, 25 mil professores, para tentarmos em 4, 5 anos reduzirmos o fosso que existe entre a necessidade dos professores para colocar a funcionar as novas escolas, reduzir o rácio professor-aluno, aluno-sala de aulas, e também olharmos nas condições que atuais salas de aulas, como se convenciona, porque deveriam ser mesmo escolas de facto. Aqui, a legislação que o Ministério está a trabalhar deveria também preocupar-se em trabalhar especificamente aquilo que se deve chamar escola, não só sala de aulas, porque a escola tem um número de compartimentos, a exigência é maior em termos de infraestrutura. Quando falamos de sala de aulas, podemos convencionar, construir salas de 4 paredes, colocar o quadro, salas de aula e serve. Mas a escola tem mais exigências. Então, termos condições melhoradas nas escolas, porque nós temos cerca de 52% das nossas escolas que não têm água a jorrar, que não têm casas de banho a funcionar, que não têm iluminação em condições. E com esse quadro dificulta o ambiente escolar para que as crianças aprendam. Então, esses pequenos indicadores ainda constituem o recuo, o atraso do nosso processo de ensino. E se quisermos melhorar, temos que ir resolvendo paulatinamente cada um desses indicadores de forma
daqui a 5, 10 anos e resolver com metas. Ainda daqui a temos 5 anos desculpe, queremos doutor, resolver. o abandono escolar como um problema real, grave entre nós. Dentre elas, as meninas, quando aparece o período menstrual, acabam muitas vezes também por desistir da escola. E porque falou dos banheiros, às vezes porque não há condições para se trocarem nos banheiros das escolas. Por vezes, durante os 4 ou 5 dias de período, não vão à escola porque não têm como se higienizarem. E, pronto, como é um ciclo que deve aparecer todos os meses, por vezes acabam mesmo desistindo das escolas. Não vamos dizer que seja um problema assim muito grande, mas para nós, enquanto professores e sindicato, desde que uma criança abandona a escola porque não teve condições, nos deve preocupar. E existe um número significativo de crianças que abandonam a escola, ou porque a escola fica muito distante da residência, ou porque não têm condições, ou porque a questão socioeconômica da família não lhe permite lá estar, porque a escola que deveria garantir a alimentação escolar, que é a merenda que está salvaguardada na nossa lei de base, também não dá, se dá de forma paliativa, dá uma vez no mês, depois tem que esperar mais 5 meses para voltar a dar. Então são essas questões que devemos trabalhar com rigor, disciplina, para que se melhore. Doutora Adérito Mendes, o que é que podemos fazer para melhorar o nosso sistema de ensino? Enquanto cidadão encarregado de educação também. Bem, acho que deveria haver aqui maior entrosamento entre a escola e a família, não é? Porque estamos aqui a verificar que tem havido aqui uma falta de informação naquilo que são os deveres do próprio estudante. Eu acho que se criarmos aqui o estatuto do aluno, ouvimos aqui dizer que está-se a tratar já dessa problemática. Se tivermos o estatuto do aluno, naturalmente ele vai saber quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações. Nesse quesito, por exemplo, do material que deve ser devolvido, em que circunstâncias é que eles deverão ser devolvidos, né? Aí a família, naqueles encontros que os professores têm tido com os pais encarregados de educação, passar-se cada vez mais a mensagem, não é? Da necessidade que se tem de preservar, de conservar, não é? Estes mesmos materiais. Eu queria só dizer que os materiais, os livros, no caso, fazem parte do regime dos preços livres, não é? E sabemos que no sistema de ensino, os alunos ou os estudantes não estão só limitados a estes manuais, eles têm outros materiais de apoio. Temos o dicionário, por exemplo, temos uma gramática, e sabemos que estes materiais fazem parte do regime de preços livres. Se eventualmente o Ministério da Educação trabalhar no sentido de que estes materiais passem ao regime dos preços vigiados, naturalmente no futuro poderemos eventualmente ter livros a preços mais acessíveis, né? De formas a que todos nós, não só os alunos da primeira infância ou do ensino de base, mas em todo o sistema do ensino no geral, poderem acessar os livros, uma vez que a educação é um fator muito importante para o desenvolvimento de qualquer nação. Se tivermos livros a preços mais acessíveis, justos, né? Porque sabemos que em segurança alimentar falamos que devemos ter preços justos com mercadorias em quantidades acessíveis para todos. Nesse caso específico dos livros, seriam livros em grandes quantidades, a um preço justo, para que todos os estudantes ou todos os intelectuais tenham então acesso. Muito obrigada. Doutor 25. Bem, eu acho que nós, os angolanos, têm dado o seu melhor para que a educação seja efetivamente aquilo que seja o mecanismo de transformação das pessoas, né? E de emancipação intelectual e econômica das pessoas. E nesse aspecto todos nós temos cumprido o nosso dever, mas os principais desafios para o futuro centram-se, portanto, deixam maior responsabilidade ao Estado enquanto autoridade, né? E em particular o departamento governamental que lida com o setor da educação. Portanto, a questão da necessidade
de promover a massificação do ensino recorrendo à iniciativa privada, as escolas comparticipadas. Julgo que aqui o Ministério tem de ter um papel determinante. Tem de ter impulso nas negociações com o setor privado. Portanto, é uma forma de mitigar a procura que é elevada. Não é? Porque não tem capacidade, assume aqui que não tem capacidade. Sim. Portanto, isso tem de ser, quem tem necessidade, quem tem o dever legal e constitucional de promover a massificação da educação, tem de recorrer a mecanismos que lhe permitam implementar essa estratégia. Mas internamente, ao nível do Ministério, há muitos desafios que têm a ver com a disciplina, essencialmente a disciplina. Não há uma sociedade, não há uma organização que cresça a abraçar os infratores, a acarinhar os infratores. Portanto, a quantidade de professores fantasmas, aqui sublinhou o sindicato, que há um déficit de professores. Há mais professores a sair do que a entrar. Portanto, o número de professores, mas parece que a folha de salário do Ministério continua a ser muito gorda. Né? Os professores fantasmas é um tema que nos anos 90 ouvimos falar e sabemos que continua a haver muitos professores fantasmas. Há salários a serem processados para pessoas que não trabalham. Portanto, isso é um problema que só o Ministério pode resolver. Por mais que o Simprof e os angolanos queiram, se o Ministério não exercer o seu poder de autoridade, não vai acontecer nada. Um outro tema, ainda em sede de disciplina, tem a ver com a avaliação do desempenho dos professores. Isso só o patrão é que pode fazer. O patrão é o Estado é o Ministério. Tem perceber quem tem capacidade para continuar a servir como professor, não é o cidadão que vai fazer. Quem lhe paga é que tem que poder fazer isso. Um outro tema que levantou que tem a ver com o abandono escolar. Eu tenho cuidado de me informar em vários setores. E sei que há um fenómeno que é antigo na educação, que é o assédio sexual dos professores, alunos. Portanto, e há cada vez mais meninas a ficarem grávidas de professores. Portanto, o assédio continua a ser um problema muito grave e crescente. Portanto, e aí, raramente, eu em toda a minha carreira como aluno só vi um professor ser punido por assédio sexual, mas víamos vários professores a fazerem a cometerem, a fazerem festa, mesmo na escola, terem relações sexuais com na escola. Crescemos a ver isso. E parece que não há o cuidado, não há preocupação do Ministério em disciplinar estas... Nós crescemos num sistema de ensino em que acreditamos que o professor está acima da lei, está acima das regras. Não é? Isso traumatiza. Portanto, eu acho que o principal desafio... E agora há uma estratégia nacional de capital humano, portanto, foi aprovado recentemente, e não se pode implementar essa estratégia embrutecendo pessoas. Pessoas que estão no sistema de ensino têm de aprender a lidar com regras, têm de perceber que o limite são as regras, e todos têm de cumprir e não verem professores cometerem e ficarem impunes regular e continuamente. Né? Sei que há um esforço muito mínimo. E isso preocupa porque deve haver um envolvimento maior do Ministério em tarefas. Portanto, a inspeção do Ministério tem de funcionar melhor para debelar estes problemas que estão identificados há muitos anos. E nós vemos que ao fim de 40 anos continuam iguais. Né? Obrigada, Dr. Sebastião 25. Agora 1 minuto para cada um dos senhores, já mesmo em jeito de conclusão. Dr. Adérito Mendes, o que é que gostava de dizer em jeito de conclusão, 1 minuto, depois de tudo o que abordamos aqui por 2 horas? Bem, é visível, não é, que encontramos nas ruas, em alguns mercados, a venda, não é, a céu aberto, não é, de materiais proibidos. Mas sabemos que o Estado somos todos nós, não é? Eu acho que aqui as instituições devem unir-se, não é, para combater este mal. Ouvimos aqui do Ministério da Educação que existe uma comissão encarregue de garantir que estes manuais não saiam do circuito, né, e estamos a ver que, não vamos aqui dizer que a comissão está a falhar, mas estamos aqui a ver que realmente há livros fora do circuito. Mas se estão fora, a comissão estará efetivamente a falhar. Vamos então criar aqui uma task force no sentido de ajudar, né, aos órgãos de investigação, no sentido então de nós no futuro não passarmos então a ver estes manuais a serem comercializados. Irmos até a fonte, no caso,
não nos limitarmos somente o paliativo que temos estado a fazer, né, de irmos ao mercado e apanharmos apenas o destinatário pré-final, né, mas irmos mesmo à fonte, no grossista, Saber quem fornece para esse saber quem material. realmente de facto tem estado a fugir ou a fomentar, A fornecer. não é, essa venda. Muito obrigada, doutora Adérito, por estas palavras. Doutor Gabriel Boaventura, já não consigo dar um minuto, mas 30 segundos, em jeito de conclusão, o que é que nos pode dizer? Olha, dizer que o setor da educação é um setor de muitos desafios. Recentemente nós organizamos uma mesa redonda sobre os desafios da educação. Recolhemos opiniões e sugestões de vários atores do setor. Estes problemas vão ser levados nos dias 20, 21 e 22 de novembro ao Fórum Nacional da Educação. Aproveito aqui passar a palavra aos telespectadores lá em casa, A TV Zimbo vai acompanhar com possam certeza. participar e contribuírem com o que eles têm a seu nível para a melhoria da educação, que é de todos nós. Obrigada, doutor. Professor Hamilton Sulo, 30 segundos também, Sim, em vamos jeito de tentar. conclusão. Bem, a nossa conclusão vai em torno da elevação da dotação orçamental para a educação, porque só assim é que se pode ter mais dinheiro para produzir manuais em quantidades maiores que permitam resolver esse problema e melhorar a metodologia, a cadeia da distribuição. Obrigada. Os manuais escolares devem chegar às escolas antes de agosto de cada ano letivo, para permitir que logo ao início do ano letivo os meninos tenham manuais. Obrigada, professor Sulo. Para não ser injusta, doutor Sebastião, 20 segundos. Ao 25 segundos, se preferir. Bem, eu acho que saio daqui com a ideia de que as instituições que cuidam da investigação não podem, nos termos da lei, substituir-se aos lesados, né? E aqui é a cadeia logística que é ordenada em primeira instância pelo Ministério. Portanto, que o Ministério se lembre de lançar mão deste procedimento para efeitos de investigação e de eventual responsabilização de quem está a inviabilizar que o material chegue às pessoas que estão Os destinatários. destinatários por lei e pela Obrigada. Constituição. Obrigada, doutora Disponha, boa 25. Senhores, muito obrigada pelas vossas presenças a este debate livre. Já não temos tempo, são 23 horas. Senhor telespectador, agradecemos como sempre a preferência e fidelidade à TV Zimbo, Moçambique, Cabo Verde, Portugal e Angola. Obrigada pela preferência, boa noite, fiquem todos bem. O debate livre regressa na próxima terça-feira. Boa noite.